ele sentia que queria ser vangloriado. Enquanto passava pela porta, a Bíblia diz que quando ele passava pela porta do palácio, onde trabalhava o Mardoqueu, Mardoqueu não se curvou para exaltar ao Amã. Mas havia uma luta histórica entre os dois povos. Mardoqueu é judeu, mas Amã era um midianita. Havia uma luta histórica, espiritual entre os dois povos. Nós já sabemos a história dos midianitas junto com os judeus. E Amã, junto com a sua prima Esther, já estavam lá durante muito tempo no cativeiro, nasceram lá, passou vários tempos, tanto que os outros judeus já tinham se esquecido que eles são judeus. Mas existia um Mardoqueu que ele sabia que ele a quem deve temer, que era Deus. Então acontece que quando Amã passava dali, o Mardoqueu não se curvou. Amã, ele achou que por causa daquela rixa, por causa da influência que ele tinha junto ao rei Assuero, ele podia fazer e desfazer com aquele povo. Ele chega até com o rei Assuero, ele começa a inventar aquela toda história que nós conhecemos. O rei lhe dá uma aliança, ou dá um anel de selo, para ele criar qualquer lei, para ele exterminar, porque a Bíblia, segundo a Bíblia, diz que lhe deu poder para ele fazer tudo o que quisesse com todo o povo que estava ali em Suzã. Então acontece que por causa dessa rixa que ele tinha com Mardoqueu, ele começa a inventar assuntos para acabar com todos os judeus, E Mardoqueu percebe-se dessa coisa. Olha só, e tanto que Mardoqueu também não era qualquer pessoa. Às vezes, sempre quando lemos a Bíblia, percebemos que parece que Mardoqueu era um morenito, era um Zé Ninguém naquela terra, mas não. A Bíblia diz que ele trabalhava na porta do palácio, tinha acesso aos assuntos do rei. Tanto que se nós lemos a Bíblia, descobrimos que foi Mardoqueu a quem descobriu que estava a se tramar alguma morte para o próprio rei. A Bíblia diz que ele era um oficial também do palácio. Ele fazia parte também da corte que discutia certos assuntos. Então, Mardoqueu, mas mesmo assim, mesmo sendo um oficial, mesmo sendo uma pessoa que estava numa terra estranha, em nenhum momento perdeu aquilo que era a sua identidade como homem de Deus. E acontece que ele se apercebe disso tudo, dessa trama toda. Ele começa, a Bíblia diz que ele saiu, foi chegar, parou ao meio da cidade, começou a orar, começou a clamar, começou a se deleitar na presença do Senhor. E várias pessoas já sabiam que a Esther já era rainha. Várias pessoas já sabiam que Mardoqueu é primo de uma rainha. Não ficava bem sair ali na cidade, começar na altura, assim que estamos em jejum, oração, nós tínhamos que estar aqui cobertos de cinza, tínhamos que estar vestidos de qualquer maneira para demonstrar que nós estamos a buscar a face do Senhor, para demonstrar que nós estamos a deitar o nosso corpo e dedicar ao Espírito Santo. Foi isso que Mardoqueu fez. Então, mas existiam aqueles que tinham que manter status. Existiam aqueles que tinham que manter status. Quem são esses manter status? Várias vezes, são pessoas que estão há muito tempo na igreja, que acham que já não precisa jejuar, não precisa orar, não precisa, achamos que já chegamos a um nível que já não precisamos fazer mais sacrifício. Mas uma coisa que eu aprendi é que não há nenhum altar que se quebra com status. Todo altar é quebrado com oração, com jejum e com busca. Não há nenhum altar que se quebre com status. Mardoqueu, mesmo com o status que ele tinha, não tinha como salvar aquele povo. Depois daquilo que Amã tinha decidido fazer, ele viu que o meu status não funciona aqui. O que Mardoqueu fez? Começou a buscar. Os primos viram que esse homem é uma pessoa que instruiu a rainha, não fica bem. Foram ter com a rainha. Mardoqueu começou a discutir com a rainha à distância. Eles foram dizer a rainha Esther, nós vimos o teu primo nessa situação. E ela diz que, a Bíblia diz que ela tirou os melhores vestes que tinha no palácio, entregou aos servos para ele vestir Mardoqueu. Mardoqueu recusou, disse não preciso dessas vestes. Eu sei porque é que estou assim. Vá dizer a ela que está acontecendo uma trama contra o povo judeu, assim. Foram dizer à rainha volta a responder. E depois ele diz que ela devia levantar-se, ir à presença do rei e clamar pelo povo.
a rainha começa a dizer, epa, eu já estou há quase 40 dias, se a memória não faz, estou há muito tempo sem me ver com o rei. E você sabe que só existe uma única lei. Se você entrar na presença do rei sem ele ter te chamado, a tua vida já é. Se você entrar na presença do rei sem ele ter te chamado, a tua vida já é. Mardoqueu diz assim, uma coisa que eu gosto de Mardoqueu, ele não aconselhou a rainha, aliás, não motivou. Não motivou a rainha, tipo, vai, nós estaremos orando por ti, não vai acontecer nada. Ele disse, quem sabe, provavelmente você esteja nessa situação para que hoje você servisse para salvar o povo. Ele estava dizendo, se fores e morrer, valeu, talvez era para isso que Deus te colocou aí. E não esqueça que você é uma judia. E depois volta a dizer uma coisa, se você não fizer, pode ter certeza, mas eu tinha uma fé tremenda. Se você não fizer, pode ter certeza que este povo não vai perecer. E Deus vai levantar alguém para responder. Diz, Deus vai levantar alguém para responder. Várias vezes nós esperamos que Deus responda de uma certa maneira. A rainha, graças a Deus, com o discernimento que tinha, ela percebeu que tinha que fazer alguma coisa. Ela posicionou-se. Disse, ok, enquanto vocês vamos orar todos, vamos jejuar, vamos buscar, e eu vou me levantar e ir ter com o rei. Porque era a pessoa mais próxima que podia ir ter com o rei e não lhe acontecessem quase coisas graves. Ele disse, vou me levantar, vou ter com o rei. Mas antes, vamos nos dedicar durante um certo tempo, 3 dias de busca e oração. Uma coisa que eu sei é que quando nós oramos, quando nós jejuamos, nós buscamos, Deus quebra as regras e as leis por causa do seu povo. Existia uma lei, se você fosse ter com o rei para falar com ele, sem ele ter te chamado, você moria. Mas a Bíblia mostra que a rainha Esther não pereceu. Amém. E olha só, quando ela chega na presença do rei, nem me fala coisas tão importantes, no meio de uma reunião, ela diz, eu só vim te ver para te convidar para um pequeno banquete. Quer dizer, você fazer o rei, parar a reunião, tantas coisas importantes, para depois dizer, só vim te ver. Mas aquilo tudo foi porque o povo estava em oração, o povo estava em busca. Mardoqueu percebeu que há uma trauma contra o nosso povo. Alguma coisa que vai acontecer, mesmo estando numa terra estranha, ele percebeu, eu não vou me curvar a isso. Mardoqueu não vendeu aquilo que é o seu compromisso com Deus por causa de algo momentâneo. Mardoqueu poderia ter adorado ao Amã e depois podia ter sido promovido. Mas Mardoqueu percebeu os tempos. Tinha um fardo de discernimento aquele homem que disse, ok, eu posso perecer, mas vou perecer por causa do meu povo. E porque eu adoro o meu Deus. Olha só que depois de um tempo, depois de todas essas coisas, a Bíblia diz que o rei promoveu Mardoqueu. Foi o segundo homem mais importante depois do rei naquela cidade. Às vezes nós temos pressa em fazer certas coisas, mas é importante, a Bíblia diz, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. O que tenho notado ultimamente é que nós invertemos a pirâmide. Nós buscamos as coisas e depois de não acharmos é que vamos a Deus. Nós buscamos a mão de Deus, deixamos de buscar a face de Deus. Buscamos a mão de Deus e deixamos de buscar a face de Deus. Como é que um pai pode se sentir quando sabe que o meu filho só me bajula quando quer pedir alguma coisa? Quando o meu filho só me elogia quando quer me pedir alguma coisa? É o que acontece com o mundo cristão hoje. É o que acontece com o Mieg hoje em dia. Nós só vamos a Deus quando estamos em aperto. Quando as coisas estão boas, quando os celeiros estão cheios, quando os carros estão todos bem abastecidos, nós nem nos recordamos de Deus. Nós quando dizemos vamos à oração e jejum, só temos esse número de pessoas. No domingo, amanhã a igreja estará cheia. Se disser que tem uma conferência que no final come-se, estará cheio. As pessoas só vão a Deus não para buscar a sua face, mas para buscar a sua mão. Nós vamos a Deus para buscar a mão de Deus. Nós vamos para a presença de Deus não para buscar
intimidade com Deus, mas para buscar a sua mão. Isso tem ofendido a Deus. Isso tem deixado Deus de um coração apertado para com a sua igreja. E Mardoqueu percebeu que nós não precisamos ir a Deus agora para clamar, começar a pedir. Ele só foi a Deus com o coração aberto. Ele não foi. Mardoqueu poderia ter ficado na sua, porque ele é um protegido de rei. Que moram, que gente, não tem nada a ver. Eu sou um oficial do palácio. A rainha Esther também não ia morrer, porque é uma rainha, é uma judia. Podia dizer que moram aqueles. Mas ele sabia que tinha um compromisso com Deus e com o povo de Deus. Ele tinha um compromisso com Deus e com o povo de Deus. Foi por isso que ele sacrificou o seu ofício, sacrificou a rainha por causa do povo de Deus. E hoje já não temos pessoas assim na igreja. Não temos pessoas que sacrificam a si próprio por causa do povo de Deus. Então que o Senhor renove em nós o espírito de compromisso com Ele e com a sua obra. Que o Senhor renove em nós o espírito de compromisso, diz Ele, o espírito de fazer a obra não relaxadamente, fazer a obra com todo zelo, com toda a excelência. Ontem eu estava a dizer que preferimos ficar com 3, 4 pessoas, mas que sabemos que são zelosas em todos os níveis, vida social, lá fora, aqui dentro da igreja. Não pessoas que são boas aqui dentro da igreja e fora vivem de qualquer maneira. Queremos pessoas comprometidas com o caráter de Cristo. Pessoas viradas para Cristo. Pessoas que entregam tudo por causa do amor a Cristo. Então, neste momento eu quero pedir à igreja, vamos nos colocar de pé. Vamos orar para dizer, Senhor, levanta ainda dentro dessa igreja, levanta obreiros comprometidos com a sua palavra, obreiros comprometidos com a sua obra, ministros comprometidos com a causa do povo de Deus, no nome de Jesus.